Então, gente, a gente vai falar hoje sobre teorias comunitaristas, tá? É um tema bem legal, ele é bem atual. É uma teoria que começou nos anos 80, então é realmente bem atual. Enfim, acho que é super contemporânea, é muito boa mesmo. Então, o nome teorias comunitaristas já sugere sobre o que se trata e sobre o que ela pensa, quais são os objetivos, que é a sociedade. A teoria comunitarista, ela tem uma percepção dos grupos, ela procura entender os grupos sendo grupos de pessoas, né? A sociedade ou certos grupos, e como que a gente vai se relacionar entre si, como a gente vai se relacionar, vai desenvolver a nossa relação de indivíduo com a sociedade e de sociedade com o indivíduo. Então, tudo isso é... Tá, desculpa, gente, tenho que deixar a minha câmera ligada. Henrique acabou de me avisar, então voltei. Como eu estava falando, as teorias comunitaristas, elas vão procurar entender aquilo que é comum a várias pessoas, e esse compartilhamento de espaço, esse compartilhamento de ambiente, esse compartilhamento de cultura. Então, o que vai ser o comunitarismo? O comunitarismo ele vai nascer principalmente nos Estados Unidos, vai se desenvolver nos Estados Unidos nos anos 80, com uma percepção filosófica, ética e política contrária ao liberalismo. Liberalismo, eu acredito que vocês já estudaram. Em história, vocês vão ver que nos anos 80, os Estados Unidos, o liberalismo vai ser assim, uma coisa super. Vai estar se desenvolvendo e muitas pessoas vão se aderir a essas teorias e esses filósofos vão vir contestar o liberalismo e criar uma nova maneira de fazer política e de se relacionar como sociedade, como indivíduo. Como eu já falei, o comunitarismo prioriza o papel da comunidade e ele se divide principalmente em dois: o comunitarismo progressista e o comunitarismo conservador. O comunitarismo conservador acredita que a sociedade foi tão corrompida por esses valores mais individuais e mais egoístas, e então eles não acreditam que tenha muito uma volta, eles não acreditam que as teorias comunitaristas podem ser efetivamente desenvolvidas na sociedade atual, e existem os comunitaristas progressistas que acreditam que é possível restaurar esses laços de comunidade, acreditam que é possível as pessoas começarem a pensar mais em um grupo e não apenas nelas mesmas. Então, vão se dividir, o comunitarismo vai se dividir principalmente nessas duas esferas. Eu procurei colocar aqui dois teóricos comunitaristas para a gente poder aplicar melhor essa teoria, porque ela parece meio vaga falando assim. Então, o primeiro é o Mal em Harvard, e ele explora muito o comunitarismo econômico, assim, a relação do dinheiro e a sociedade, como a gente se desenvolveu como sociedade e lucro, e como isso afeta o nosso desenvolvimento social, como isso afeta o nosso desenvolvimento econômico. Então, basicamente sobre isso que ele fala. Eu coloquei duas obras dele aqui, que buscam entender as relações acredito que não só econômicas, mas de desigualdade social, já que ele procura também analisar a justiça na comunidade. Então, ele acredita, eu coloquei aquela frase dele ali, em nossa vida pública estamos mais emaranhados, mas menos apegados do que nunca, porque ele acredita que a burocracia que se desenvolveu ao longo dos anos com o Estado precariza a nossa visão do governo. Então, a gente desmerecia o que é público pela burocratização, e através dessas leis, através
de normas sociais, de deveres sociais, né? Existem coisas que são do público. Aqui no Brasil a gente sabe disso, então tu paga agora não mais, isso foi privatizada, mas tu pagaria a luz, pagaria para o Estado, tem que pagar o IPTU para a prefeitura. Então, existem esses deveres econômicos que fazem com que a gente esteja vinculado de uma maneira ao Estado. Porém, a gente não vê o Estado como algo que nos protege, ou, enfim, a gente analisa o Estado e a gente acaba se vinculando a ele, se identificando com ele apenas por burocracias, apenas por leis e apenas por aquilo que a gente realmente deve fazer, e não pelas outras coisas que ele poderia nos oferecer. Por isso que ele disse que a gente está mais emaranhado, mas menos apegados. Porque se a gente pudesse, pela visão dele, né? Não sei quais são as opiniões de vocês sobre isso, mas na leitura dele, ele acredita que a gente está mais envolvido com o Estado, mas não de uma maneira positiva. Tá? E o segundo filósofo que eu trouxe para cá, que a Jaine também vai desenvolver mais um pouco com vocês depois, é o Charles Taylor, tá? Ele é um canadense e ele procura entender o indivíduo na sociedade. Ele trabalha muito com desenvolvimentos de identidade dentro da sociedade, como a cultura afeta o ser, afeta a nossa independência, afeta o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa maneira de expressar. E ele procura entender qual é a nossa natureza, quais são o que a gente faz que ainda é primitivo, né? Quais são os nossos instintos realmente, até quando a sociedade nos corrompeu e nos fez acreditar em coisas que não são nossas, são normas sociais, por exemplo, meninas usam saias. Até que ponto isso está dentro da nossa cabeça? Até que ponto a gente consegue realmente se desvincular disso? Tá? E ele procura também entender quais são as nossas obrigações como indivíduos para as nossas comunidades, né? Como as teorias comunitaristas elas prisam um bem comum, um bem público, o bem-estar da sociedade ele vai ser sempre o nosso maior objetivo, né? Ao contrário do liberalismo, que tu te vê como indivíduo, tu te vê como aquela pessoa onde tu tem as tuas liberdades sozinho, as teorias comunitaristas elas vão procurar manter o bem-estar da comunidade e ter a perspectiva do conjunto. O que é melhor para o conjunto? Não necessariamente vai ser o melhor para ti, mas o melhor para o conjunto será o objetivo de uma teoria comunitarista, né? Então, aqui a gente colocou alguns problemas comunitaristas para a gente conversar um pouco sobre. Eu coloquei aqui o Zé Gotinha, porque hoje a gente tem um problema comunitarista bastante. Bastante. Assim, está presente em tudo ultimamente, que é a questão da vacinação, né? A vacinação ela é uma ação comunitária. Se apenas uma pessoa se vacinar, a vacina não vai ter efeito. Então, a gente precisa dessa ação comum. E essa ação comum vai ter que ser maior do que a nossa liberdade individual. Porque aí vão existir pessoas que vão dizer, não, eu não quero me vacinar e isso é a minha liberdade. A teoria comunitarista ela vai contra isso, porque como a vacina faz bem a todos e o maior número de pessoas precisa tomá-la para que ela realmente funcione, então nós todos devemos tomar a vacina. É mais ou menos por aí. Então, a liberdade ela vai estar muito ligada à participação democrática, né? Ela vai depender da participação do coletivo, porque para que eu possa ir com segurança na rua, eu preciso que mais pessoas estejam vacinadas, assim eu continuarei com a minha saúde, porque a minha saúde não depende só de mim, e eu não me preocupo só com a minha saúde, eu me preocupo com a saúde da comunidade também. Além disso, o comunitarismo vai crer que o comum deve ser assegurados a todos. Isso vai para questões de saúde. Por exemplo, nós temos aqui o SUS, que é um bem comunitário a todos de saúde, mas não são todos os países que são assim. Inclusive, nos Estados Unidos não é. Se vocês procurarem, vocês provavelmente já devem ter ouvido que durante a pandemia isso foi até um problema, porque muitas pessoas não tinham como ter acesso
não tinham, né, poder econômico para ter acesso à saúde. O comunitarismo acredita, né, vai defender, porque são diversas teorias comunitaristas, mas essa linha de raciocínio vai defender que o bem comum ele deve ser utilizado por todos, né? A saúde seria um deles, a educação, enfim. Se a liberdade individual colocar em risco o bem-estar coletivo, essa não será bem vista pelas teorias comunitaristas. Então, aquilo que eu comentei da vacinação, né, que a gente depende que muitas pessoas se vacinem para que a vacina seja efetivamente, para que ela seja efetiva, né, para que ela cumpra o seu papel de vacina, a gente depende não só de nós mesmos, mas de todos. E aí eu vou passar a palavra para a Jaine, ela vai terminar, vai conversar um pouco mais com vocês, tá? Mas, por favor, se sintam à vontade para mandar perguntas. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avise, tá? É isso. Opa. Boa noite, pessoal. Já estou entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Muito obrigada, então, pela exposição aí, professora, né? Então, a gente segue aqui, né? Bom, como já foi explicado, né? Eu acho que é bem importante a gente ter isso em mente, né? Quando a gente vai falar de comunitarismo, quando a gente vai pensar o comunitarismo, e até lá no Enem, né? Quando vocês forem escrever, talvez sobre isso, e se não escreverem sobre isso, vão certamente encontrar, né, problemas comunitaristas em quase todas as questões, né? Porque quando a gente está problematizando o estado de bem-estar social, quando a gente está problematizando, né? Bom, a respeito da desigualdade, das questões de justiça, né? Geralmente a gente está também direcionando um pouco mais a conversa para esse lado, né? Quando a gente está criticando, né, o capitalismo, digamos assim, um liberalismo mais voraz, digamos assim, né, de mercado, né, geralmente a gente está colocando um foco mais comunitarista na coisa, né? Por isso que é tão importante a gente se atentar aí nessas discussões, né? Até os problemas como ela trouxe para nós, né? Para a gente, enfim, poder bem argumentar aí, tá?
se como eu vou dizer assim, se entenda bem, né, as, as principais questões, né, até porque é um tema super atual, super importante, é um problema, os problemas filosóficos comunitaristas, né, são aí essenciais, basilares para a filosofia política, né, quando a gente está discutindo esse assunto. Então, serve tanto aí para a redação de vocês, como para entender melhor as questões, como para conseguir argumentar, né? Então, vamos prestar atenção, porque é bastante importante, né? Então, assim, o liberalismo, né, que como ela falou, né, o comunitarismo ele surge aí, né, em oposição ao liberalismo, né? Ele é uma corrente filosófica contemporânea que vai contestar aí alguns problemas que eles identificaram, ok? E aí o liberalismo, vocês viram na aula passada, se não me engano, foi a aula de liberalismo, né? Então, façam um esforço para tentar lembrar ali, né, quais eram os principais conceitos, as principais questões, né? E aí o liberalismo ele enfatiza, então, a importância, né, da escolha individual, né? E aí ele vê o Estado como uma instituição que deve respeitar, né, o direito de escolha. E aí deve se manter neutro, né, no que constitui uma boa escolha, né, que é tido como uma boa escolha. Então, há essa neutralidade. Já o comunitarismo, que a gente está estudando hoje, né, diz que a boa sociedade, ou seja, uma sociedade para ser boa, né, ela precisa de mais direitos do que a gente tem, né, e de mais liberdades individuais do que a gente tem, que às vezes não são bem aí uma liberdade, né? Então, eles dizem, não, se a gente quer ter uma boa sociedade, a gente vai ter que revisar esses pontos, né? É basilar para que a gente avance enquanto sociedade,
os comunitaristas, né, a solidariedade também ela tem um papel bem importante, né? E a solidariedade ela diz respeito então ao fortalecimento, né, dos vínculos que unem os cidadãos, os grupos e a comunidade, né? Por isso que ela é tão importante aí, né? E aí eles vão dizer assim, por exemplo, né, os sindicatos, o estado de bem-estar social são aí expressões institucionais da solidariedade entre as pessoas, né? Então, elas expressam, né, de uma maneira institucional como que a gente colabora, se ajuda, né? Pensa junto e tenta melhorar, né? Então, assim, o sindicato ele promove a união, né, entre os trabalhadores, permitindo aí, né, as melhoras na sua condição de trabalho, de emprego, né? Não sei se alguém aqui faz parte de sindicato, já viu, né? Geralmente é assim, a classe de trabalhadores que representam aquele sindicato, né, vão aí lutar por direitos, melhorias, né? Isso é uma forma de solidariedade, né? Os comunitaristas vão prezar bastante por isso, né? E aí o estado de bem-estar social ele vai ser entendido, né, como uma expressão mais comunitária que mostra, que vem, no fim das contas, para mostrar que nenhum indivíduo está isolado, né? Mas que todos os indivíduos devem ser considerados em uma totalidade, né? Então, é preciso enxergar o todo, né? Todos os indivíduos enquanto sociedade, né? Não aquela coisa individual, pessoal, direcionada. Então, a gente tem que ter essa visão mais ampla, né, em relação à sociedade, né? Então, todos os indivíduos aí são responsáveis uns pelos outros, né? Como ela estava falando ali, né? Então, a gente, por exemplo, tem que tomar vacina porque tem responsabilidade em relação ao outro. A gente tem que usar máscara porque a gente é responsável também, tanto pela gente quanto pelo outro, né? Então, são várias
que a gente faz no nosso dia a dia, que é respeito ao outro, tem preocupação com o outro, né? A gente deve sempre fazer isso, certo? Bom, então, os comunitaristas, eles partem, né, da crítica que o Hegel fez ao Kant, tá? Na história da filosofia, né, quando a gente vai pensar o nascimento aí do comunitarismo, ele se embasa teoricamente nessa crítica, né, que o Hegel vai fazer ao Kant, né? E aí o Kant, como vocês viram na aula passada, né, ele é considerado aí um liberal, né? E aí, em contraposição, o Hegel aí pode ser considerado como um comunitarista. E aí, enquanto Kant, né, falou assim de certas obrigações universais que não se preocupou assim, que não estavam assim tão preocupadas com a contingência, com as coisas que poderiam acontecer, com, enfim, a parcialidade do ser humano, do indivíduo, né? Tipo, eram aquelas regras universais que vocês já estudaram, até em ética foi eu que dei essa aula sobre Kant, eu acho, né? Vocês estudaram ele também nas teorias liberais, eu imagino que na semana passada, né? Então, diferente disso, assim, quando Hegel vai falar, por exemplo, na nossa filosofia lá, né, de direito, de status, de justiça, né, ele está falando a partir de um ethos de comunidade, né, a partir do ponto de vista da comunidade. Né, ele olha a partir da comunidade e aí ele pensa as questões de justiça, enfim, né, de direito, de status e tudo isso. Né? Então, ele não vai olhar para o indivíduo e tentar resolver isso, né? Ele tem aquele olhar mais amplo, né? De comunidade. Né? E aí, os contratualistas, né? Vocês também estudaram, também foi eu que dei essa aula, né? De contratualismo, né? Então, e aí, os liberais também estão bastante embasados neles, né? Nos contratualistas, né? Então, eles desde do Rousseau, do Kant, né? Eles são atomistas, né? O que é isso, então, né? O que é essa ideia atomista? Eles partem da ideia do indivíduo que vive isolado, lembram lá no estado de natureza. Lembram disso? Né? Então, existia ali, a gente viu lá nas teorias do contrato social, existia antes do estado civil, né, político, como a gente tem hoje, um estado de natureza, e ali os indivíduos estavam isolados, eles estavam preocupados unicamente com a sua existência, né? Aconteceu que para a sobrevivência, em algum determinado momento, foi necessária a institucionalização do Estado, o nascimento do Estado. Lembram disso? Então, é mais ou menos isso, né? Então, eles têm essa visão atomista do sujeito, tá? Que é essa ideia do sujeito isolado, como era lá no estado de natureza, né? E aí, quando esse sujeito, essa pessoa, ela passa a existir, então, no estado civil político, por meio de um contrato social, os laços, né, desse estado civil político são laços artificiais, né? Eles não são naturais, eles são estabelecidos por meio de um contrato,
né? E aí, por outro lado, então, isso é bastante importante a gente tomar nota, né? As teorias comunitaristas que vêm lá, e aí elas se embasam lá no Aristóteles. Lembram do Aristóteles? Vocês também já estudaram ele com toda certeza, né? E eu também que dei aula de ética a respeito do Aristóteles, e acho que até que eu tenho certeza, a gente passou por esse conteúdo, né? Então, assim, ó, elas vêm lá do Aristóteles, né, que considera o homem como um animal político. Lembra? O homem é um animal político, gregário por natureza, né? Então, e aí depois, né, o outro grande autor que eles vão se embasar é o Hegel, né? E eles, tanto o Aristóteles como o Hegel, eles valorizam os laços comunitários, né? Falando que que eles vão pensar no fim das contas, né? Eles vão dizer, olha, não há homem, como a gente percebe o homem, né, em um estado de natureza. Isso não existe. Eles vão dizer, não existe esse homem que vive isolado. Né? O homem só é possível pensar o homem, né? Só é possível existir esse homem enquanto homem na polis, né? Na cidade, na política, na vida, nas relações interpessoais, dentro da comunidade. Né? Então, a gente só vai pensar o sujeito, só vai pensar o homem assim. Não tem nada fora disso, eles vão dizer. O homem é naturalmente sociável, naturalmente gregário. Né? Um animal político, como diria Aristóteles. Então, aí está a grande diferença, e aí, a partir desses teóricos, desse pensamento, que os comunitaristas vão aí montar, né, a sua percepção, né, a sua ideia, tá? Bom, então, portanto, a ideia de Estado civil político comunitarista, né, é que as relações entre as pessoas nesse Estado, né, são relações naturais e não artificiais, como pensavam os contratualistas, tá? Então, essa vai ser a diferença. E aí, na corrida da vida, né, os comunitaristas, eles visam, então, fortalecer, né, e defender as oportunidades, né? Então, a grande luta dos comunitaristas vai ser defender, né, a igualdade de oportunidades, né? Não vai ser uma luta, por exemplo, por resultados iguais, né? Para que todos tenham a mesma coisa sempre, em todo momento. Não é isso, né? Mas é justamente o foco vai estar, né, nessa questão das oportunidades, né? Bom, eles não é que eles queiram assim. Então os comunitaristas querem eliminar a desigualdade, todos viveremos no reino dos céus, né? Aquele paraíso, assim, todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito, né? Enfim, com a mesma riqueza, com o mesmo. Então, olha, não é isso, né? Não é. Até porque eles vão dizer que a desigualdade ela é meio que inerente, né, à existência humana. Né? Desde que o homem é homem, que o mundo é mundo, que a gente começou a se relacionar e a viver sobre a Terra, a desigualdade existe. Então, ela é uma condição nossa, né? Mas então eles vão defender uma outra coisa, né? É uma igualdade de oportunidades. E essa, sim, vai ser a grande diretriz deles. Então, sempre quando vocês veem qual é o princípio fundamental do comunitarismo, né? É a luta pela igualdade de oportunidades, tá? Esse vai ser o grande centro dele, o grande foco, né? Diferente lá dos liberais, né, que tinham como o principal foco, né, ou então o princípio fundamental é a liberdade, não, para os comunitaristas vai ser a igualdade de oportunidades, tá? Bom, e aí deixa eu mudar aqui o nome. E aí o Michael Sandel, né, que também é um contemporâneo vivo ainda, vocês vão encontrar se vocês quiserem, Michael Sandel, anote. Vocês vão encontrar, assim, muitos vídeos dele no YouTube, né, falando aí sobre a teoria da justiça dele, as ideias dele. Então, é um filósofo, assim, que vocês vão conseguir facilmente acessar a obra dele, e ele mesmo falando, né, porque é uma coisa muito legal hoje, né, a gente pode ver e ouvir ele por ele, né, e ele é um dos grandes comunitaristas contemporâneos, né, e aí a gente vai falar um pouquinho, então, sobre ele, né. Bom, e aí ele tem uma obra que chama O que o dinheiro não compra, né? Os limites morais do mercado.
O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado. É o nome da obra dele que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? E ali ele destaca, assim, primeiramente o que o dinheiro não compra e depois como ganhar dinheiro, né? Essa vai ser a divisão aí da obra, né? E aí ele faz uma crítica ferrenha ao liberalismo, né? Mostrando que o liberalismo gera muita desigualdade. Então ele vai dizer assim, olha, no fim das contas o que a gente tem é um estado civil político cheio de desigualdade e a gente não está sabendo lidar com isso, né? E cada vez enfim, a desigualdade aumenta, a pobreza aumenta, né? A riqueza, por outro lado, de quem já é rico aumenta também, e a gente não consegue chegar aí num estado minimamente justo, né? Então, esse modelo liberal, ele vai dizer, tem algum problema e a gente precisa rever, né? Bom, então, por meio do comunitarismo, né, se visa eliminar um pouco dessas injustiças, certo? Então, não é estabelecer o contrário absoluto do liberalismo, né? Então, vamos pensar, então, comunismo. Não, não é isso. É dentro desse sistema capitalista que a gente vive, como é que a gente pode viver com menos injustiça? Como é que a gente pode viver melhor? Como é que a gente pode garantir melhores condições para os cidadãos, né? Como que a gente pode fazer isso? Isso que é a grande questão e a grande luta, né, deles. Bom, e aí o Michael Sandel, nesse livro, ele vai perguntar qual deve ser, né, o papel do dinheiro e dos mercados na nossa sociedade, né? Que papel eles têm tido, né? Como é que a gente está vendo o mercado? Como é que a gente está vendo o dinheiro? Como é que a gente está lidando com isso na nossa sociedade, né? E qual deveria ser, né, esse papel, né? Como é que a gente deveria estar lidando com isso? E ele vai perguntar, né? Bom, e aí ele destaca, né, que ele vai diagnosticar, né, o diagnóstico que ele traz nesse livro é que há cada vez mais coisas que o dinheiro desculpa, que é cada vez menos coisas que o dinheiro não compra. Nossa sociedade ela é extremamente mercadológica, a gente consegue trocar quase que absolutamente tudo, né? Então, assim, o que tem de dignidade agora, no final das contas, né? A gente consegue. E aí ele traz na obra dele vários exemplos, assim, desde as barrigas de aluguel que as pessoas ricas, né, compram lá dos indianos, né? Enfim, dentro do sistema carcerário, isso
privilégios, por exemplo, né? Então, é possível comprar quase tudo. Você compra o direito de poluir. As grandes empresas fazem isso, né? E aí a gente fica em casa batendo boca para desligar a água enquanto escova os dentes, para melhorar para outra gente. Olha que manipulação, né? As grandes empresas estão aí destruindo o planeta e a gente está achando que sabe? Que é o que, enfim, é o nosso lixo que não está separado, que está causando grande problema. É claro que a gente, né, por bom senso, deve separar e tal, mas assim, não é isso. Isso tudo está sendo comprado, né? E pior, vendido para nós uma ideia diferente, né? Então ele vai dizer assim, olha, o dinheiro está comprando quase tudo. O direito a quase tudo, né? Você pode testar, por exemplo, medicamentos, essas coisas em humanos, você vende o seu corpo, né, para que isso aconteça, para esses experimentos, para tudo isso. Será que deve? Será que não deve? Bom, aí é uma outra questão, né? Mas a gente está conseguindo comprar até isso, qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? E ele vai dizer, olha, isso é problemático, a gente vai ter que rever, né? Bom, e aí ele vai dizer assim, olha, nossa sociedade, nas décadas recentes, né, nos últimos anos, né, o pensamento e os valores de mercado começaram a influenciar além dos domínios, né, dos bens materiais e passaram a dominar outros aspectos da vida social, que até aqui que eu trouxe para vocês, né? E aí, percebam bem essa frase do Sandel, que bacana, olha. De novo, nas décadas recentes, o pensamento e os valores do mercado começaram a influenciar, além do domínio dos bens materiais, e além do domínio dos bens materiais, passaram a dominar outros aspectos da vida social. O que são os bens materiais? A minha televisão, o meu carro, as minhas coisas, tudo isso, né? Que é ali onde, enfim, os valores do mercado deveriam estar. E aí eles vêm, eles migram, digamos assim, para a nossa vida pessoal e começam a dar o tom disso tudo. E ele vai dizer, cara, isso
vai dar um problema grande, né? Então, assim, eles influenciam, né, esse pensamento na vida familiar, na vida pessoal, né, na saúde, na educação, na vida civil, né? E aí, o que ele vai... Ele argumenta, né? Desculpa. Que a gente tem que, né? Ele argumenta, né? Ele pensa assim, olha, eu sou contra essa tendência do pensamento de mercado, né? Que é uma tendência de dominar a vida social em geral. E eles assim, olha, se a gente não começar a perceber que a gente está sendo manipulado, que o mercado dá o tom da nossa vida, né? Que a gente acaba tendo escolhas e cada vez mais, né? Escolhas automáticas, por exemplo. Vocês acham que o que aparece ali no Instagram de vocês é vocês que decidiram? Não é. Eles sabem exatamente o que você quer ver, né? Então a gente é manipulado o tempo inteiro e entra nessa coisa, Ali, logaritmos, né? É isso aí. E aí a gente entra nesse pensamento de mercado, assim, né? E cada vez querendo ganhar mais dinheiro e fazer coisas para ganhar dinheiro e não sei o que, não sei o que. Tá, e a vida? E tu? E a tua subjetividade? Onde é que tá? Né? Tu nasce e morre, e aí, desde que tu começa a te constituir enquanto sujeito, é na busca por dinheiro, o reconhecimento, né, por bens, esse tipo de coisa. Né? E aí ele vai dizer, olha, não, assim como tal, a gente vai chegar num ponto que, bom, a gente já tá, né, nesse ponto de massa de manobra, na verdade, né? Então a gente já nem sabe quem a gente é. Porque assim você digita 5 coisas ali no Instagram, daqui a pouco só vai aparecer para você aquilo ali. E aí você já não é mais você. A gente está meio condicionado assim a ver um determinado tipo de coisa, ouvir um determinado tipo de coisa. E isso tudo é pensado, né? Isso tudo é pensado por grandes empresas, enfim, é pelo mercado, né? Para nos condicionar o nosso modo de vida, né, para que a gente, enquanto consumidor, né, acabe sempre alimentando isso e também não cresça, né? Nem economicamente, nem intelectualmente, né? A gente fica estagnado, fica parado. E aí o Michael Sonder vai dizer, cara, assim não vai dar. Então essa eu quero que vocês entendam assim, essa é a grande crítica do comunitarismo. Né? Eles estão dizendo, cara, e aí, nesse sistema, a desigualdade só tende a crescer, só tende a aumentar, porque tu nem tá consciente que a coisa tá desigual, né? Deixa eu ver aqui. E aí é isso, né? Ele vai criticar a forma como a gente se dirige, né? Agora nas décadas recentes, em direção, né, a ter economias de mercado e nos tornarmos sociedades de mercado, né? Então, a economia de mercado, assim, olha, a economia de mercado, ela é uma ferramenta. É isso que ela deve ser, né? Ela é uma ferramenta de organizar a vida produtiva e econômica do mercado, né? Elas trouxeram riqueza, trouxeram prosperidade para muitos países, para muitas nações, e isso é muito bom, né? Para vários países do planeta, eles dizem, olha, isso é maravilhoso, isso não é ruim de forma nenhuma, né? Mas uma sociedade de mercado é um lugar, né, onde tudo está à venda. E aí esse é o problema. Não pode estar tudo à venda. Certas coisas são inegociáveis ou devem ser inegociáveis. E a gente coloca um preço em tudo. A gente coloca um preço em tudo, né? E esse é que é o problema. Ele vai dizer, o problema não é que existe o mercado, o problema não é
que exista, né, a economia de mercado é maravilhosa, ela enriqueceu nações. O problema é o que a gente está fazendo com isso, né? Falando em termos habermasianos, ela colonizou o mundo da vida ali, né? O que a gente fez com isso, né? O que a gente fez? Ultrapassou certos limites. Não sei se vocês concordam com isso, né? Então, assim, a gente tem na nossa vida pessoal, no final das contas, valores de mercado, né? E aí eles passam a dominar todas as esferas da vida. E é aí que vai dar o problema. O que a gente precisa fazer, então, né, é ter economia de mercado como uma ferramenta. E é isso que às vezes assim, trata a economia de mercado como uma ferramenta, né? E não uma forma de pensar a tua vida, né? Isso tu não pode fazer, né? Isso não pode dominar todas as relações humanas, né? E toda a vida social. Então, ela é um jeito de pensar a economia, mas ela deve ficar ali, tá? Então, é mais ou menos isso que o Sandel vai trazer para nós, né? Então, ele não é contra o mercado, né? Ele quer que os mercados se mantenham, né? Só que ele quer que eles se mantenham no seu devido lugar, né? Como uma ferramenta para melhorar economicamente, né? O nosso estado, nossa vida. Deu. Mas a gente está trazendo isso, esse que é o problema, né? Bom, e aí ele vai dizer, né, que para a gente tenha esse tipo de debate público, a gente tem que saber qual é que é o lugar da economia, né? Qual é que é o lugar do mercado. Então, é a primeira coisa que a gente deve pensar, refletir. Né? Então, ele nos convida a refletir sobre qual é o lugar que isso está tendo no mundo para a gente, para os outros. Né? A primeira coisa, a gente tem que situar isso e depois começar a conversar e a debater sobre isso. Né? Fundamental para que a gente saia disso tudo, tá? E aí ele vai dizer assim, olha, e é uma coisa que a gente pode pensar, né, que o fato é que, né, que quem conseguiu, né, um melhor tipo de vida no estado mínimo, no estado liberal, ele vai dizer, é quem tem dinheiro, né? O pobre, o fracassado, aquele que ganha R$ 1.100 por mês, R$ 1.200 por mês, ele não se dá bem no estado mínimo, certo? O estado mínimo não vai liberar, não vai garantir as mesmas igualdade de
oportunidades para que tu possa subir também, não é? Então, a gente fica meio condicionado. Imagina só, um adolescente que é um adolescente pobre ali, né? Foi o meu caso, imagino que de muitos de vocês, né? Às vezes faz dupla jornada e tem que trabalhar, e aí tem que estudar, e aí que tempo e que dinheiro vai ter, por exemplo, para fazer um bom curso de preparação, né, para o Enem. Vocês estão aqui dando tempo de vocês, tenho certeza que não está fácil para ninguém. Né? Alguns de vocês devem ter trabalhado o dia inteiro, alguns de vocês devem estar cansados, alguns de vocês, né? Então, aqui, mas vocês ainda podem ter aqui, alguns nem isso têm acesso. Em outros municípios, por exemplo, nem tem acesso. Nem tem acesso. Então, é muito mais difícil. É mais fácil para alguém que consegue se dedicar 8, 9 horas por dia para estudar para o Enem, por exemplo, né? Conseguir uma vaga lá na medicina, do que quem trabalha o dia inteiro, às vezes não tem tempo de estudar, vocês mal dá conta daqueles conteúdos da aula mesmo, né? Aqueles conteúdos assim, porque é para passar de ano, né? Então, esse que é o problema, né, gente? Essa que é a dor. Então, a gente não tem, ele vai dizer assim, a gente não tem as mesmas condições de largada. Aí ele vai dizer assim, olha, se tu vai querer ser depois, no final das contas, um médico, um gari, um atendente loja, um empreendedor, não interessa. O que interessa é que o Estado civil, político tem que garantir que todo mundo tenha acesso, que todo mundo tenha a oportunidade de concorrer junto, de partir do mesmo ponto de largada, né? Como cada um vai chegar, se vai chegar, bom, aí a gente não sabe. Aí depende do esforço, do mérito. Aí faz sentido falar em meritocracia, né? Porque você tem a mesma condição. Agora, não compare o filho da faxineira com, né? Com o filho do médico. Infelizmente, assim, não tem corrida para competir. E cada vez a gente tem mais isso. O que o Estado tem feito para diminuir esse tipo de desigualdade? E aí, alguns vão dizer, não é obrigação do Estado. Tá, alguém vai dizer isso, ele pode dizer isso. Né? Até algumas correntes liberais vão dizer isso. Mas o que nos interessa hoje, que são os comunitaristas, eles vão dizer, olha, não, isso é um problema do Estado, sim. Tem que garantir que seus cidadãos tenham igualdade de oportunidade, que partam juntos do mesmo lugar, para que eles possam, né, chegar onde quiserem chegar. Isso é que a gente tem que fazer. Se não tiver isso, não tem justiça social. E aí eu não sei se vocês concordam ou não concordam com isso. Agora, vocês, né, estão aqui se ralando, vendo uma aula, né, essa hora porque vocês querem melhorar, porque vocês querem entrar num curso, porque vocês vão dar um duro danado, vão acordar cedo, vão ter que catar bolsa, vão ter que um monte de coisa. Para quem está começando agora, lamento informá-los, assim, o perrengue só está começando, agora são anos, sabe? Então a gente, às vezes, mata um leão por dia, assim, para conseguir o mínimo. O mínimo. Não é assim? É assim. E a gente sente isso. Aí, o que a gente tem que ter em mente, assim, é, bom, isso, gente, isso tá certo? Será que tá certo? Aí não interessa, a gente vai pensar como os comunitaristas, como sei lá como.
né? Não importa, a filosofia está aqui para te oferecer ferramentas para que tu embase melhor teu argumento, para que tu tenha aí, né, insights melhores, para que tu saiba para onde se direcionar, para que tu saiba o que teu posicionamento é. É para isso que a filosofia serve. Agora, com ou sem esta matéria, este autor, esta corrente filosófica que aqui vos apresento, eu pergunto para vocês, isso está certo? Vocês estão confortáveis com isso? É isso aí que a discussão comunitarista tá mobilizando no final das contas, né? Então não tem nada a ver com comunismo, extrema esquerda, blá, 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 aquela coisa toda. Não. É uma outra coisa. Tá faltando comida na mesa das pessoas. E quando não tá faltando comida, não tem, às vezes, o mínimo de dignidade, porque o cidadão trabalha das 8 da manhã às 8 da noite para ter uma cesta mínima, uma cesta básica. Olha o preço que tá carne, o preço que tá. Meu Deus, né? Então isso não tá certo. E aí a gente, enquanto cidadão e seres políticos que somos, devemos aí pensar nessas questões, nesses problemas todos, né? Isso que nos resta, que nos cabe, que nós devemos fazer, segundo aí os comentaristas e segundo eu mesmo, vossa professora, que aqui vos falo, né? Passar mais a respeito dessas questões, né? Para que a gente, enfim. E aí tudo na nossa vida, né? E entender que as coisas não estão aí por acaso, né? Ainda mais hoje, tudo que a gente está pensando é meio que condicionado, a gente é induzido, né? A pensar, a comprar, até o nosso gosto, tudo isso, né? Bom, e uma outra coisa, desculpa que mudei esse trecho, já vou mudar para cá. E aí uma outra coisa que eu queria falar para vocês, né, e que eu acho que é bem importante da gente pensar, é que o liberalismo, nesses termos, assim, né, como a gente está, não demonizando o liberalismo, porque é interessante e massa e tal, mas como ele é dentro do capitalismo mais agressivo,